Insetos são animais pertencentes à classe Insecta. Caracteristicamente, o corpo desses animais é composto por 3 pares de patas, 2 antenas e alguns, como as mariposas e borboletas, apresentam asas. Os insetos são o maior grupo de animais existente, agrupando cerca de 3 milhões de espécies. Dentro dessa classe, há uma ordem chamada Lepidoptera, a qual pertence às borboletas e mariposas. Se pegarmos como comparação o número de espécies, a nossa classe, que é a mamália ou mamíferos, tem apenas 7.000 espécies, enquanto a ordem Lepidoptera tem cerca de 175.000 espécies. Uma das questões mais levantadas pelas pessoas acerca das mariposas é sobre o fascínio que esses animais possuem pela luz. Meu nome é Darlan, sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e neste vídeo você vai entender por que as mariposas voam em direção à luz. O primeiro passo para entendermos a obsessão das mariposas pela luz é entender como a visão desses animais funcionam. Os olhos são órgãos extremamente complexos, sendo que diferentes tipos de animais evoluíram essas estruturas de forma independente. Isso significa que o que chamamos de olhos são na verdade as estruturas responsáveis por absorver a luz para perceber o ambiente, mas que nem sempre possuem uma mesma origem. Já que os olhos surgiram separadamente várias vezes durante a evolução, não é de se estranhar que grupos tão distintos quanto um ser humano e um inseto enxergam o mundo de maneira diferente. Apesar de não termos os olhos mais complexos do reino animal, nossos olhos de fato são bastante rebuscados. Eles conseguem captar a luz na faixa de cor do vermelho até o violeta, de forma que eles absorvem essas frequências de luz emitidas pelos objetos e com o auxílio de nosso cérebro conseguimos interpretar de forma bem eficiente o mundo ao nosso redor. Os olhos das mariposas, por outro lado, são extremamente adaptados para diferenciar a intensidade de luz, de forma que elas conseguem dizer a partir da quantidade de luz recebida pelos seus olhos se uma luz é mais fraca ou mais forte. Mas por que as mariposas se sentem atraídas pela luz que produzimos? Qual seria a vantagem disso para elas? O mundo moderno modificado pelo homem é algo muito novo para os outros animais. A maior parte deles ainda não possuem adaptações para lidar com o nosso estilo de vida. As luzes artificiais que nós geramos são uma novidade para as mariposas. Se pensarmos com cuidado, as únicas fontes de luz que existiam antes do ser humano existir eram o Sol e a Lua, além de ocasiões onde ocorriam queimadas. Acontece que a Lua é essencial para o sistema de localização das mariposas. As mariposas são animais noturnos, ou seja, elas possuem hábitos de serem mais ativas durante a noite. Dessa forma, elas possuem adaptações para se utilizarem da luz lunar para se localizarem espacialmente, através de uma espécie de cálculo intuitivo que elas fazem para saberem para que lado devem ir. A partir da angulação que elas estão em relação à luz da Lua, elas conseguem precisamente saberem onde estão e para onde vão. Ao introduzir luzes artificiais, o ser humano colocou uma outra variável nesse cálculo das mariposas. Além de nossas fontes de luz interferirem na luz lunar, as mariposas as interpretam como se fossem a Lua. O problema é que a Lua é uma fonte de luz muito mais distante desses animais e maior do que, por exemplo, uma lâmpada, de forma que quando elas se movem a partir da observação da Lua, não há uma grande alteração na angulação de seus corpos em direção à fonte de luz. Por outro lado, ao se deparar com a luz de uma lâmpada, a angulação do corpo das mariposas em direção à fonte de luz muda, o que as fazem ficar desorientadas e sem saberem para onde ir. Isso ocasiona uma situação onde as mariposas circulam ao redor da lâmpada até atingirem, o que por muitas vezes pode causar a morte desses animais. Se você possui alguma sugestão de tema ou dúvida relacionada à biologia, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.